irmãos a arriar mãos, por favor. Senhor é santo, Senhor é poderoso, único digno de louvores. Amém. Salmo 104, do 1 ao 4. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estende os céus como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da Tua morada, toma as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Faze a Teus anjos ventos e aos Teus ministros labaredas de fogo. Vamos repetir novamente esse versículo. Eu gostaria que você repetisse, formássemos uma só voz, amém? Vamos no 3, 1, 2, 3. Faze a Teus anjos e aos Teus ministros labaredas de fogo. Santo, santo é o Senhor Deus. Você possa bater a mão no seu peito e falar: Senhor, nós somos os Seus ministros, ó Pai. Nós somos os Seus ministros, Senhor. Queremos Te adorar, ó Deus. Queremos, ó Pai, levantar a Ti, ó Pai, uma adoração sincera a Ti, ó Deus. Queremos, ó Pai, voltar os nossos corações, ó Deus, porque somente a Ti és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Tu és adorado, ó Pai, neste lugar, ó Deus. Seja bem-vindo, Pai, em nosso meio, quebrando nossos corações, ó Deus. Limpa a nossa mente, ó Pai, que possamos estar totalmente focados, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Deus. Transforma-nos no nosso coração, ó Deus. Queremos Te adorar, ó Pai, Te adorar, Te adorar e Te adorar, ó Pai, sem limite, ó Pai, sem fim, com a sede incansável de Te buscar, Senhor. Queremos, ó Pai, Te adorar, ó Deus, simplesmente, ó Deus, Te adorar e Te adorar. E não vamos nos conformar com este século, Senhor. Nós vamos perseverar, ó Pai, nós vamos Te adorar, ó Deus, até que o Senhor venha, ó Pai, até que o Senhor venha e enche a casa, Pai, até que o Senhor enche a casa com a Sua presença, Senhor. Esse é o nosso convite para o Senhor nessa noite, ó Deus. Venha, ó Pai, encher a nossa casa, venha encher a nossa vida, ó Pai. Sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor. Enche a casa, enche a nossa vida. Oh, oh, oh. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a verdade e a vida. Tu és o único caminho, Senhor. Oh, és adorado entre nós. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Nós vamos, Senhor. Adorar, adorar, adorar até que Ele encha a casa com Sua doce presença. E encha a casa, Senhor, encha a casa com Sua doce presença. E enche a casa com Sua doce presença. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele, só a igreja, encha. Oh! Esse é o nosso convite ao Senhor, Deus. Oh, a Sua igreja clama a Ti, Deus. E enche a casa, e encha. Ele está
enchendo a casa nessa noite. E enche, Senhor, e encha com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. E encha a casa com sua doce presença. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Te adoramos, ó Rei dos Reis. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, adora o nome dele, adora o nome dele. Sinta-se à vontade para falar com o Pai. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu, Senhor. Enche a casa, enche a casa, enche a casa. Oh, e enche a casa com sua doce presença. E enche a casa. Cante, cante. E enche a casa. E enche, Senhor. Enche a casa. E enche a casa com sua doce presença. Enche a casa com sua doce presença. Enche, Senhor. E enche a casa Vai ministrando ao Senhor. Você é um ministro, vai ministrando ao Senhor. Com sua doce presença e enche a casa. Com sua doce presença. Ou enche a casa, Senhor.
Senhor. Nós iremos te adorar, ó Pai, até que o Senhor venha, ó Deus, e não vamos nos conformar com este século, Pai. Só o Senhor é digno, Pai, de honra, glória e louvor e majestade pelos séculos dos séculos. Te adoraremos, Senhor, te adoraremos, ó Pai. Seja o teu nome, venha
Tua é a glória pra sempre. Amém.
princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus, porém, de dias e a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas de baixo e do firmamento as águas sobre o firmamento. E assim o fez. Santo é teu nome, Senhor. No princípio criou Deus. Desde o início tu és Deus, Senhor. Desde antes da formação do mundo tu és Deus, Senhor. Antes mesmo que houvesse o fôlego de vida, tu já era Deus. Tu já era Deus, Senhor. O Senhor não precisava de mais nada, Pai. O Senhor não precisava de mais nada. E assim o Senhor nos criou, Deus. O Senhor sabia que a gente ia ser falho, que nós seríamos pecadores, que muitas das vezes não daríamos crédito à tua palavra, mas ainda assim o Senhor nos criou e soprou nas narinas o vento, o fôlego de vida, Senhor. Ainda assim o Senhor nos amou primeiro, Pai. E é a Ti, Deus, que queremos adorar nessa noite. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti queremos voltar a nossa adoração e o nosso louvor. Santo, Santo. No início eras a palavra, o com Deus no Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Cante. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada
invencível, inigualável, hoje, para sempre, para sempre. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome a morte está. venceste, vamos juntos. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome. A morte venceste. Ei. A tumba, ela está vazia. Ela está vazia. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Ele vive, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nome mais lindo. Seu nome é poderoso, Senhor. Seu nome está acima de tudo, Deus. O Senhor é aquele que vive para todo sempre, Deus. E é a Ti, Deus, que renderemos louvor e honra e glórias para todo sempre. Obrigado, Deus, por mais uma vez, Deus, se fazer presente em nosso meio, por tocar nossos corações, por nos aquecer com o Teu amor, por nos aquecer com a Tua chama, Deus. Oh, Deus, não deixa, Pai, que essa chama em nós se apague, Deus. Não deixe que a nossa sede de buscar por Ti diminua, Pai. Que tenhamos, ó Pai, uma sede incansável de Te encontrar, ó Deus.
de vir na tua casa, Pai, de poder te encontrar e dizer: Senhor, estou aqui para te adorar, Deus, simplesmente para isso. Coloque em nós, ó Deus, uma vontade incansável de te encontrar dia após dia, Deus, de caminhar contigo, de segurar na tua mão, ó Deus, e não te deixar, ó Deus, não te deixar, por mais que o caminho seja difícil. Esteja sempre conosco, Pai. Te peço, Deus, Senhor, abençoe, Pai, nessa noite a vida da pregadora. Que o Senhor possa estar usando a vida dela para derramar, ó Pai, sobre as nossas vidas. Queremos, ó Pai, ser encharcados pela Tua presença, pelo Teu amor, Deus, ser tomado, Pai, pelo Teu Espírito, Deus. Queremos, ó Pai, ser cheios do Senhor, Deus. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, enche-nos, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, te oro em nome de Jesus. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Que tudo é poderoso, esse nome é o nome. Vamos ficar de pé mais um pouquinho. Vamos declarar. Poderoso esse nome. O nome de Jesus é poderoso. Poderoso esse nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aquele a quem nós entregamos a nossa adoração, a nossa rendição, os nossos dias. Poderoso esse Deus. Nome sobre todo nome. Mais forte que tudo é o nosso Deus. Poderoso esse nome é. O único que venceu a morte. Vamos declarar: a morte venceste. A morte venceste. Somente as vozes, declarem. Somente a igreja, bem alto. Ressuscitaste, Jesus, e vivo, és invencível, Senhor. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Jesus. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome Somente a igreja, de vamos declarar. Jesus. Poderoso esse nome é. Olha o que você está declarando. O nome de Jesus. O meu rei, o seu rei. Oh! Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo e que todos. Poderoso. Nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Que presença maravilhosa, Pai! Que presença gloriosa, Jesus! Como é bom estarmos na Tua casa, como é bom sentirmos a Sua presença. Pode se sentar, por favor. Oh, Senhor Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é forte. Aguarda só um pouquinho as crianças. Vamos abençoar as crianças, queridos. Senhor Deus, nós te louvamos e te damos graças, Pai, pela vida dos pequeninos. Essa geração que está vindo, e nós declaramos, Jesus, Pai, se alguma coisa o Senhor fez e está fazendo através das nossas vidas, que o Senhor venha fazer ainda infinitamente mais através da vida deles. Abençoamos a vida de cada criança, cada adolescente, os professores, em nome de Jesus.
Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor Jesus tem um nome que é acima de todo nome, um nome que pode todas as coisas. Quando o louvor começou a tocar essa canção, começou a vir a meu coração a palavra que está escrita em João 14, que diz assim que o Senhor veio, fez tantas coisas, e ali Jesus falava: eu estou indo de volta ao Pai, e eu vou preparar a morada para vocês, para mim e para você, amém? E Ele falou assim: mas se vocês crerem em mim, se vocês cumprirem os meus mandamentos, obras maiores, repete comigo, maiores do que as que eu fiz, vocês farão. Uma promessa de Jesus para nós. Como é poderoso isso. Às vezes nós não tomamos posse, nós falamos: mas Jesus era filho de Deus, Jesus era Deus, Jesus tudo podia, eu não posso nada. Repete assim comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Não tem nada a ver comigo, nada a ver com você, querido. Tem a ver com Jesus. Tem a ver com aquele que nós servimos, que nós amamos, que nós adoramos e que nós entronizamos, amém? Feche seus olhos, eu quero orar mais um pouco. Senhor Jesus, te louvo, te agradeço, Pai, por essa noite na sua casa, na sua presença. Jesus, noite gloriosa, presença gloriosa do Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sempre nos presenteia, Pai. O Senhor passeia em meio aos louvores, o Senhor nos toca. Nós sentimos uma presença palpável, Jesus, do Senhor passeando em nosso meio, nos tocando, Seu Espírito Santo falando aos nossos corações. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar agora a minha vida aqui diante do Senhor e pedir, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Deus, que o Senhor vem falando ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude, Deus, que eu possa falar com a sua noiva aquilo que o Senhor quer dizer, Pai. Em nome de Jesus, me esvazie de mim, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, falar ao coração, à mente, sair pela boca, falar aos ouvidos e aos corações dos meus irmãos. Em nome de Jesus, fica conosco, continua conosco, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos. Amém. Amém? Amém. Queridos, tem mais ou menos 9 meses, não é pouco tempo, que Deus tem ministrado algo ao meu coração. E Ele vem falando fortemente ao meu coração. De uns 3 meses para cá, eu comecei a compartilhar algumas coisas com a equipe de louvor, do início do ano para cá, 2 para 3 meses. E uma música que Deus tem trazido muito ao meu coração é aquela música que chama Essência da Adoração. E eu não sei se vocês conhecem, muitos aqui devem conhecer, os crentes velhos tudo conhecem. Levanta a mão quem conhece a música, eu vou descobrir se você é velho de igreja. Eu vou descobrir quem que é crente velho agora. Ela é antiga, uma música do David Keelan, muito antiga. E aquela música começou a me incomodar. E eu falei: Deus, é para tirar essa música para a gente cantar na igreja, mas não vinha uma vontade de tirar para o louvor. Mas eu ouvia aquela música me incomodava a minha vida, incomodava, e o Espírito Santo ali falando comigo naquela canção. E aí, queridos, eu sei que Deus começou a ministrar tantas coisas sobre essência da adoração, essência da presença, essência da fé, essência da salvação, essência do evangelho, essência da família. E Deus falando tudo isso comigo. E só que aquilo me constrangia. Sabe, aquilo chegava a me incomodar. Eu falava: Deus, tem alguma coisa errada conosco, porque eu estou ficando incomodada. Eu estou incomodada, não conosco só como equipe de louvor, né? Faz parte da equipe de louvor, ou a liderança, ou a igreja, não era isso. Parecia que era algo assim, o corpo de Cristo, né? Deus trazendo algo para nós, para esse tempo. Algo que a gente precisava se atentar, algo que a gente não estivesse vendo. E aí Deus veio também falando comigo que Ele precisava trazer esse incômodo. Porque, na verdade, tem uma palavra, acho que está em Eclesiastes, que diz assim, que é melhor nós estarmos num velório do que numa festa. Vocês já viram essa passagem?
e porque no velório tem reflexão, na festa não. E é exatamente isso. Na verdade, quando a gente tem muitas coisas à nossa volta, muitas pessoas, coisas, estruturas e tanta coisa acontecendo e comemorações e tanta coisa boa, isso é muito bom. Deus ama uma festa, né? Deus ama uma comemoração. Mas muitas vezes a gente se perde da essência. A gente se perde da essência, do que é o principal. Agora, quando a pessoa está num velório, a gente está ali. Às vezes você nem é muito próximo da pessoa, você não está com aquela dor de um familiar, mas aquilo te faz pensar. Você para naquele lugar e fala, nossa, podia ser eu podia estar ali, né? E o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu não estou fazendo com a minha vida, é um momento que traz reflexão. E Deus começou a trazer isso ao meu coração. Somente quem tem a essência, repete comigo, só quem tem essência, renasce de tudo. De toda perda, de toda dor, é só quem tem a essência dentro de si. E aí o Senhor começou a me trazer uma reflexão. Se a gente vai para a vida de Jó, Jó perdeu tudo. Ele perdeu bens, ele perdeu família, ele perdeu seus animais, ele perdeu tudo, ele perdeu até a saúde, ele perdeu tudo, mas ele tinha essência. Ele ressurgiu das cinzas, o Senhor trouxe tudo de volta para ele, porque ele permaneceu ali. Ele era uma pessoa que reconhecia a essência, ele reconhecia a presença, ele reconhecia o que era mais poderoso, ele reconhecia o que era tudo na vida dele. E mesmo que ele tivesse tudo ou nada, ele falava, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aí a gente vai vendo no dilúvio, Noé e sua família. Queridos, quando aconteceu o dilúvio, todo mundo perdeu tudo, inclusive a vida. Todo mundo morreu. E até quem viveu perdeu tudo, porque só ficou vivo, mas perdeu tudo. A família de Noé, que é a única família que viveu, eles perderam tudo. Eles foram para dentro de uma arca e o Senhor resgatou, salvou eles ali, mas eles perderam tudo. Como que eles recomeçaram? Saindo da arca, um arco-íris, levantando um altar. Você conhece a história? Sabe o que é isso? Essência. Não perderam a essência. Eles tinham da onde ressurgir, eles tinham da onde buscar forças. O povo de Deus ficou cativo no Egito 400 anos. Você conhece a história também. 400 anos. Eles perderam tudo, a dignidade, inclusive a liberdade. Porque um escravo não tem liberdade, ele não manda na própria vida. Eles não tinham mais nada, nem a liberdade deles eles tinham. Sabe essa liberdade que você tem de ir, de vir, de falar o que você quer, mais ou menos, né? Que a gente já está sofrendo um pouco de repreensão nessa área. Mas essa liberdade, eles não tinham mais nada disso. Eles não tinham, eles estavam cativos no Egito. Mas a Bíblia fala que eles continuavam contando as histórias do Deus deles para os filhos deles. E que eles oravam, e que eles clamavam, e que eles adoravam a Deus. Nos momentos que acabava o trabalho, eles estavam lá, adorando a Deus. Miriam tocava lá, cantava, dançava, está escrito lá na Bíblia. Miriam estava lá adorando, levando adoração para os que estavam em volta. E aquilo mantinha a chama acesa da essência, do que era poderoso, do que era forte, do que era verdadeiro. E a palavra diz que eles começaram a clamar por libertação. E eles clamando, o Senhor levantando o libertador. O Senhor estava ouvindo. E se eles não tivessem mais a essência? Eles iam olhar e falar assim, a nossa vida é isso mesmo? Nós somos tudo escravo mesmo, não tem mais o que fazer. Quando a gente veio para cá, quando a gente veio para cá na época de José, porque às vezes a gente faz isso. Minha vida foi boa, pastora, você não sabe o que eu estou passando agora. Porque lá no passado, aí às vezes eles contavam essas histórias. Se eles não tivessem a essência dentro deles, eles iam falar, porque lá atrás, sabe o que aconteceu? A gente veio para cá porque a gente era tudo parente de José e veio vindo os irmãos. Foi um tempo tão bom, porque José estava lá governando o Egito e a gente vivia como num palácio. Era tratado igual rei, comia do bom e do melhor. José morreu, olha o que deu. Ia ficar murmurando. José morreu, olha o que deu. Deu tudo errado na nossa vida. E aí a gente se tornou escravo. E é o que nós temos hoje, nós não temos mais liberdade. O Senhor esqueceu de nós.
O Senhor se esqueceu de nós. O Senhor não se lembra mais de nós. Nós estamos aqui escravizados. Provavelmente tinha alguém que pensava assim lá. Sempre tem os pessimistas, não é assim? A gente sabe a história dos 12 espias. 10 nem entraram na terra prometida, só 2, porque sempre tem aquele com a visão pessimista. Mas em nome de Jesus eu quero declarar que aqui só tem Josué e Caleb, amém? Aqui nessa igreja todo mundo é Josué e Caleb, que tem aquela visão da essência. E que fala, não, o Senhor vai levantar, vai vir o libertador. Existe uma palavra, existe uma promessa e eu creio nisso. Só pensa isso quem tem essência. Só pensa dessa forma, só acredita quem tem essência. Amém? O Senhor também tem ministrado comigo desde o ano passado, de novembro para dezembro. Muitas pessoas têm falado sobre Daniel. E eu tenho olhado e falado, meu Deus, como isso é maravilhoso. Outro dia lá no Clamor nós vimos a pastora Viviane Martinello falando de Daniel. E esses dias atrás alguém me mandou uma pregação, não consegui assistir ainda. Mas era da Camila Barros, acho que foi o Fofão que me mandou. E falou assim, olha pastora, ela pregou também sobre Daniel. E no final do ano o Senhor começou a ministrar comigo que a gente viveria um tempo de Daniel. E Deus é tão maravilhoso que Ele começou a mostrar algumas outras pessoas da igreja que também estavam nessa mesma direção. E em passagens diferentes de Daniel. E por quê? Porque nós fomos entregues na mão de Nabucodonosor, né? Nós temos um governo que não é realmente um governo que professa a nossa fé. Que tem os princípios que nós cremos. Então amaldiçoa ele. Não vou, não posso. Está escrito na Bíblia que a gente tem que orar pelas autoridades. Na hora pela conversão dele. Senhor, resgata esse homem em nome de Jesus. Você ora na sua casa. Fala, aparece um anjo, ele tem que entender que está errado. Em nome de Jesus, resgata, Senhor. Porque com esse potencial de persuasão, se for na sua mão, Senhor, o negócio fica bom, né? E nós vamos orar, mas nós estamos felizes com isso? Não. Nós estamos concordando, achando bonito tudo que está acontecendo? Não. Nós estamos na mão de Nabucodonosor, né? A autoridade política sobre nós é Nabucodonosor, como foi na época de Daniel. E outro dia o pastor Lucas veio aqui, pregou e falou assim, se nós formos como Daniel, mesmo vivendo na Babilônia, nós vamos prosperar, amém? Mesmo estando na Babilônia, se nós formos como Daniel, uma geração de Daniel, um povo separado, os remanescentes, um povo que ora, um povo que acredita, um povo que não se contamina, porque já está acontecendo de tudo aí fora, né? Eu participo do grupo da UAB e eu recebo cada notícia, eu nem fico compartilhando. Eu resolvi nem compartilhar. Porque é só para abalar a fé das pessoas. Mas eu olho e falo, meu Deus. Aí no outro dia eu olho e falo, meu Deus. Né? É uma coisa assim, gente, que vocês não acreditam. Coisa de banheiro, que pode, que não pode, que é para todo mundo usar cada coisa. E decisão judicial condenando a empresa que mandou separar o banheiro. Já coisa assim que você não acredita que está acontecendo. Está acontecendo. Mas aconteceu muito pior com Daniel. Sabe, aconteceu muito pior com Daniel. Você vai ver a história lá de Daniel na cova dos leões, você conhece. Meu Deus, ele foi para a cova. E é muito bonito contar hoje a história. Ai, que meu Deus, Daniel. Eu quero ser uma geração de Daniel. Você quer mesmo? Você quer ir para a cova? Você quer ir para a cova? Ai, é tão lindo, quero ser como Daniel. Os amigos de Daniel, pastor Alexandre. Vai para a fornalha para você ver o tanto que é bom. E sem saber se ia queimar. Porque eles não tinham certeza que não ia queimar, não. A palavra diz que eles falaram assim para o rei: saiba tu, ó rei, se o meu Deus, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha mesmo assim. Porque nós não vamos prostrar te adorar. Eles sabiam que eles não iam morrer? Não sabiam. Estava disposto a morrer pelo Senhor. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu oro. Porque eu falo, Deus, dá a fé desse povo pra gente, que não é fácil, não. Pregar é bonito, viver é muito difícil. É difícil, queridos. Mas nós estamos vivendo esse tempo. A geração de Daniel precisa vir com força para que a gente viva realmente como Daniel, como seus amigos. A gente prospere mesmo na Babilônia, e nós vamos prosperar em nome de Jesus, amém? A igreja vai avançar, nós vamos prosperar em todas as áreas, no nome de Jesus. Porque a palavra também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam
a Deus, mas que andam segundo o seu propósito. Aí a gente ama a Deus e também fica tranquilo, não lê o resto do versículo, não é assim? Eu amo a Deus, tudo coopera para o meu bem. Não, você está dentro do propósito do Senhor? Está fazendo tudo errado? Então não adianta só amar a Deus, né? Deus é amor, mas Ele é justiça. Repete assim comigo: Deus é amor, mas Ele é justiça. Nós temos orado por um avivamento que está vindo e nós começamos a ver os reflexos desse avivamento. A gente já começa a sentir uns respingos. Vocês estão notando que a gente começa a sentir aqueles respingos? Sabe quando vai cair uma chuva que você sai lá fora e fala, tá chovendo? O outro fala, acho que não. Você fala, acho que tá, acho que não. Aí de repente você fala assim, ai meu Deus, senti um pingo, vai chover. Não é assim? Nós estamos assim no avivamento. Nós estamos assim, ai meu Deus, já está vindo, não está vindo, está quase chegando, será que é daqui a pouco? Nossa, mas de vez em quando acontece alguma coisa, você fala, uau. A gente viu lá nos Estados Unidos o que estava acontecendo, lá está acontecendo, a gente fala, meu Deus, que coisa maravilhosa, respinga aqui no Brasil em nome de Jesus. Respingou lá, respinga aqui também, Senhor. Mas eu queria que você repetisse assim comigo. Não somos senhores do avivamento, mas somos receptores dele. Você não manda no avivamento, eu não mando no avivamento, mas nós somos receptores do avivamento. Agora eu te pergunto, como está o seu receptor? O seu receptor está ligado na essência? Está ligado na tomada? Nós somos igual esse violão, igual esse teclado, igual esse instrumento. Você está ouvindo o violão aí, o último lá da cadeira? Vocês estão ouvindo o violão lá atrás? Está ouvindo, Ju? Está ouvindo lá, Jô? Sabe por que você está ouvindo? Porque ele está ligado na tomada. Ele está ligado na energia. Então você está ouvindo lá longe. E o Senhor falando comigo, vocês são receptores do avivamento. Vocês estão clamando pelo avivamento, mas o receptor tem que estar ligado na tomada. A gente tem que estar ligado na essência do avivamento. A gente tem que estar ligado na essência de tudo que é Jesus. A gente tem que estar ligado na presença de Deus. Porque senão, queridos, primeiro, a gente não vai receber. Depois, se o povo receber a nossa volta, nós não vamos nem ver. Nem viver, nós não estamos ligados na tomada. Vai passar lá, ó. Mas a gente quer que passe aqui, em nome de Jesus, amém? A palavra de hoje fala sobre resgate e essência. Repete comigo, resgate e essência. Então a gente vai falar de essência e vai falar de resgate. E eu estava orando, o Fernando falou, pastora, qual que é o tema? Eu sabia que era essência, eu falei, mas é essência o quê? E aí Deus ministrou comigo, é o resgate da essência. E por que tem que falar o resgate da essência? Porque a gente precisa primeiro entender o que é a essência para a gente querer resgatar ela. Você não quer resgatar algo que não tem valor para você. Você já dormiu na casa de alguém, ou foi na casa de uma amiga, de um amigo, ou passou por um hotel numa viagem que você esqueceu alguma coisinha lá? Eu vivo esquecendo, prisilinha de cabelo, às vezes da Isabela, essas coisinhas pequenas, às vezes você esquece no banheiro do hotel, foi embora. E aí você já está no carro, aí a Isabela vai prender o cabelo, alguma coisa assim, ai, cadê a minha Xuxinha? Eu falo, é só a Xuxinha, deixa lá nesse banheiro, vamos embora, né? Não vai preocupar com isso, é baratinho. Porque aqui não tem valor. Você só volta por algo que tem valor. A gente só dá meia volta no carro e volta para resgatar algo que tem valor. Se não tem valor, você não volta. Repete assim comigo, se não tem valor, eu não volto. Eu não resgato. Então eu queria falar o significado da essência. A essência, ela vem de essencial, de principal, de inicial. No dicionário está escrito assim, ideia central, argumento principal, espírito. Gente, está escrito espírito no dicionário, vocês acreditam um negócio desse? Não é uma coisa linda demais? Está escrito isso no dicionário, ideia central, argumento principal, espírito. E aí, de uns 3 meses para cá, eu ouvindo essa música, Deus começou a me trazer a vida de alguém na Bíblia, que sempre se importou com a essência, sempre priorizou a essência. E o nome desse personagem é Davi. Davi. O rei Davi, o menino Davi, o pastor de ovelhas Davi, o guerreiro Davi. Em todas as fases da vida dele, ele estava lá, priorizando
a essência, correndo atrás da essência, vivendo a essência, sempre com o Senhor. Então eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em 2 Samuel 6, eu vou ler de 1 a 15, amém? 2 Samuel 6, de 1 a 15. Pode colocar na RA, isso. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, repete comigo, carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele os bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças, repete comigo, todas as suas forças, diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Diga glória a Deus. Amém? Queridos, essa é a palavra do Senhor. E em cima dessa palavra, o Senhor ministrou muitas coisas comigo sobre a essência. Nessa noite, eu creio e eu vejo Ele trazendo. Eu vou contar algumas jesucidências para vocês. Hoje de manhã a equipe de louvor não sabia que eu ia pregar sobre isso. Fernando não tinha feito ainda a tag. Hoje cedo uma das irmãs do louvor foi lá e colocou uma música. Como é que chama? Voltando à essência, de volta à essência. Alguma coisa assim, uma música nova que fala de essência. Eu falei, Senhor da glória. Aí eu ouvi ali a música, falei, Senhor Jesus. Daí eu falei, irmã, você está no Espírito, né? E ali ela começou a compartilhar algo que Deus tinha ministrado com ela. Eu falei, meu Deus, ela ouviu a pregação. Depois o Gleison compartilhou algo que Deus estava falando com ele. E que ele já tinha até compartilhado comigo durante a semana. Eu falei, espera um pouco para falar. Deixa Deus ir falando com todo mundo. Então eu creio que é o tempo do Senhor para a gente abrir os olhos para isso. Amém? Repete assim comigo. Davi teve a visão correta. Sabe, Davi, ele reconhecia a essência, ele reconhecia a presença, ele reconhecia a importância. Davi adorava a Deus quando ele estava com as ovelhas do pai dele, quando ele era pastor de ovelhas.
Davi, ele adorava a Deus quando ele estava lá como pastor de ovelhas, era chamado no palácio. Ele era chamado para louvar a Deus, porque Saul tinha um espírito maligno que o atormentava. Você conhece a história? Mas quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul. Então Saul ficava ali atormentado, meio que, endemoniado, e ali o espírito saía de Saul. Davi adorava a Deus na caverna. Davi foi perseguido por Saul e ficou muito tempo na caverna. Pastora, como é que você sabe que ele adorava? Vai ler os Salmos. Oh, minha alma te louva, Senhor. Eu imagino ele cantando lá. Não sei qual que era a melodia, mas eu imagino ele cantando. E nós temos tantas músicas, tantos louvores que são feitos através dos Salmos de Davi. Ele estava lá compondo na caverna, louvando, quase morrendo, sendo perseguido. Queridos, uma pessoa que louva na caverna, uma pessoa que louva no leito de morte, uma pessoa que louva no momento da doença, uma pessoa que louva no momento que está sem dinheiro, com a despensa vazia, uma pessoa que louva com o filho drogado, uma pessoa que louva com o marido bêbado, com a esposa se prostituindo, uma pessoa que louva nesse momento, essa pessoa tem vitória e ela vai louvar em toda e qualquer situação, porque ela entendeu a essência. Ela entendeu a essência. E isso era Davi, um exemplo para nós, porque ele ia louvando em toda e qualquer situação. Agora ele se tornou rei. Essa passagem foi um pouquinho depois que ele tinha assumido o trono. Ele tinha assumido o trono. Saul se matou, Saul tinha morrido. Saul, ele deturpou as coisas, ele se perdeu no reinado dele, ele ficou com inveja de Davi. Imagina, ele que tinha autoridade, ele que era o rei, para que ele ia ter inveja do outro? Mas ele teve, ele se perdeu naquilo. E o povo de Deus estava debaixo de uma autoridade que estava corrompida, que estava ali fazendo coisas erradas, que queria matar um outro homem que era de Deus, que era Davi. Mas agora, Davi tinha assumido o reinado. E quando ele assumiu, conhecendo o poder da presença, e a arca era o maior símbolo da presença de Deus, a arca da aliança. Ele falou, não, essa arca já rodou muito tempo por aí. Essa arca tem que vir para cá, porque eu quero governar junto com a arca do meu lado. Eu quero voltar à essência da adoração. Eu quero trazer a essência da adoração de novo para o meu povo. Não, não é lá, é aqui. Então ele teve a visão correta. Eu queria que os meninos colocassem a foto da arca. Ele matou um urso. Ele estava com a presença de Deus. Ele matou o leão, ele estava com a presença de Deus. Ele enfrentou Golias e ele falou, eu vou contra este filisteu incircunciso em nome do Senhor dos exércitos. Ele foi para cima de Golias em nome de Deus, com a presença de Deus. Sabe tudo que ele enfrentou com a presença de Deus? Ele enfrentou rejeição, ele era rejeitado. Ai, Davi, vai lá cuidar das ovelhas do pai, vai ficar aqui não. Quem que é você? Quem que você está achando que você é? Você está achando que você é... Alguém já falou isso para você algum dia? Isso daqui não é para você. Não, você não dá conta de fazer isso. Não, isso daqui é para o fulano. Isso daqui não é para você. Chama o ciclano porque você não dá conta. Rejeitado. Quando o profeta foi na casa de Jessé, você conhece a história também, para ungir o próximo rei de Israel, o próprio pai chamou todos os filhos, menos quem? Davi. Esquecimento, abandono, rejeição. Ele venceu tudo isso. Sabe por quê? Presença. Repete comigo, presença. Eu não sei o que você tem para enfrentar na sua vida. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe as lutas que você tem enfrentado na sua casa, lá no seu quarto. Na hora que você está tomando banho, que você começa a chorar e fala, Deus, o negócio está feio hoje, me ajuda. Porque às vezes é o único lugar que você está sozinho e que você vai falar com Deus. Na hora que você está dirigindo no teu carro, como diz o Marco, né? Que é o secreto dele é o carro. Eu não sei, mas Deus sabe. Sabe qual é o segredo da tua vitória?
presença. Sabe qual é o segredo da tua vitória? Essência, presença. Davi venceu tudo e agora ele iria governar. Como que alguém que venceu tudo através da essência, tudo através da presença, vai governar sem a presença? E era a arca que simbolizava a presença. Ei, nessa época Jesus não tinha vindo, o véu não tinha se rasgado, não tinha. Presença. A arca era o símbolo da presença. Eu quero falar das arcas de Deus. Coloca a arca de Noé, por favor. Nós vemos 2 relatos de arcas na Bíblia. Na verdade, eu ouso dizer 3. Porque para mim, quando Moisés foi colocado no Nilo, foi uma forma de uma arca de salvação ali, né? Que a mãe dele foi lá e colocou ele para livrar ele das garras, né? De Faraó, que queria matar todo mundo para não ter o libertador crescendo no meio deles. Mas realmente, historicamente, num momento de perdição do mundo, no momento que as coisas caminhavam mal, que as pessoas se prostituíam, que as pessoas eram ruins, que as pessoas estavam com a moralidade baixa, que as pessoas não tinham caráter, será que você sente alguma semelhança com os dias de hoje? Você sente alguma semelhança com os dias de hoje? Era numa fase assim, que Deus falou com um homem chamado Noé. Queridos, essa arca pode parecer até de brincadeira, mas você sabia que ela existe? Ela existe desse jeito. Tem um milionário aí que quis fazer uma réplica da arca de Noé. Então, se você procurar na internet, no Google, vai aparecer aquele monte de arca de criança que a gente prega para as crianças. Mas aparece também a foto de uma arca verdadeira. Essa arca aqui foi uma arca realmente construída por um milionário exatamente. Eu já preguei uma vez sobre a arca de Noé. Exatamente com a mesma metragem, os compartimentos, do jeito que está escrito na Bíblia, ele fez. E eu imagino poder visitar, né? Ela parece que teve uma vez no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Mas não é de alguém brasileiro, não. Enfim. E aí um homem louco, fala assim comigo, louco. Tem hora que a gente tem que ser louco. Um homem louco por Jesus. Um homem louco por Deus. Que ouviu assim de Deus, constrói a arca. Constrói uma arca. Sabe por quê? Porque, Noé, eu vou acabar com tudo. Vai ter um dilúvio. E não chovia. Ele falou, como assim dilúvio? Sabia nem que era água. Mas ele obedeceu. E ele construiu. E você conhece a história. Ele ficou anos construindo. Eu imagino o deboche. Eu imagino o descrédito. Eu imagino o povo dando risada. Olha o crente. Olha o crente. Esses crentes são loucos. Esses crentes ficam gritando para a muralha cair. Constrói barco. Esses crentes são tudo pirado. Esses crentes é igual Davi, que dança lá e pula. E aí a esposa fala, você está me fazendo passar vergonha, mostrando suas partes baixas, pulando lá, né? Porque naquela época o homem usava saia. E daí parece que subiu um pouco a saia, a Mical ficou brava, a mulher de Davi. Ele falou assim, olha aqui, estou dançando para o meu Deus. Sabe algo que é interessante? Deus é tão justo, que quando você vai lendo a palavra dele, fazendo um parênteses aqui, você vê que Mical não teve filhos, ela ficou estéril. Ah, é porque ela zombou de Davi? Não sei, mas que isso está escrito no versículo logo abaixo, que ela zombou de Davi, tá. Vai lá ler para você ver. Agora você pergunta para Deus se é porque ela zombou dele. Mas ela ficou estéril. Então cutuca o teu irmão e fala assim, não zomba do crente não. Não zomba do crente não. E eu tenho buscado no Senhor, queridos, de verdade, falando, Senhor, segura sempre a nossa língua para a gente não zombar, não escarnecer, não falar daquilo que Deus está às vezes falando com as pessoas. Fala, será? O Espírito Santo já está ali do seu lado. Já está ali dentro de você, te incomodando. Fala, cala a boca, pensamento, nem abra a boca, em nome de Jesus. Amém? Mas Noé construiu a arca, o dilúvio chegou, sua família foi para dentro da arca, a sua família sobreviveu, a sua família ficou 1 ano dentro da arca, porque a gente só sabe pregar aqui, choveu 40 dias e 40 noites, é verdade, mas quando você faz a continha do tempo que eles ficaram dentro daquela arca fedida, 1 ano. Ai, pastora, você está falando que a arca era fedida? Gente, não tinha perfume importado naquela época.
Imagina que aquele monte de bicho fazendo cocô e xixi lá dentro. Não tinha como cheirar bem aquilo. Eles tinham que ser organizados, preparar o trabalho, não sei. Deus deu as estratégias. Mas aquele ambiente não era fácil. Mas ninguém pulou para fora. Sabe por quê? Fala assim, a arca é a presença. A arca é o local de salvação. Eles estavam às vezes se estapeando lá dentro, porque família fica estressadinho um com o outro, tem dia, né? Pode ficar estressado tanto que for, daqui eu não vou sair. Pula você, não pula, eu também não vou pular. Então vamos ficar de bem, igual marido e mulher. Não vai adiantar você ficar brigando com seu marido, com a sua mulher. Vai ficar de bem. Não vai dormir no sofá não, que vai dar 2 trabalhos, de sair da cama e o de voltar para a cama. Para que você vai fazer isso? Para passar vergonha, para ter que voltar? Não sai! Não sai, que você vai passar vergonha. Se você for crente mesmo, você vai ter que depois tentar se alinhar. O que você vai fazer? Então, gente, a arca é salvação. A arca, um projeto de Deus. E Noé acreditou. E Noé venceu. E Noé se salvou. Agora eu quero falar da Arca da Aliança. Coloca de novo a foto da Arca da Aliança, por favor. E aí depois, Deus vem, fala assim para Moisés. Moisés, você vai construir uma arca. Aí Moisés tinha habilidade para ouvir, mas não tinha para fazer. Aí ele chamou Bezalel. Falou, Bezalel, vem aqui. Você vai fazer. E aí Bezalel foi lá, né? E fez com todos os detalhes a arca. E o que é a arca? Você conhece também a história. A arca, queridos, ela ficava lá dentro do tabernáculo. Havia 3 lugares para alcançar a presença de Deus. E a gente sabe dessa história também. O átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Agora, você quer ver como que nós somos abençoados? Naquela época, só o sacerdote entrava no Santo dos Santos para ter acesso à presença, para se encontrar com Deus ali na presença. Só ele. Tinha escala de gente, ó, você até aqui. Você fica só no muro aqui, ó, em volta da tenda. Não, você pode entrar na portinha. Você pode ir até no átrio aqui. Não, vocês vêm até o átrio aqui. A Santo dos Santos não é para todo mundo, não. Só o sacerdote. Só que daí Jesus veio e o véu se rasgou. Você conhece a história. E é a música que a gente cantou. E aí sabe o que acontece? Repete assim comigo. Somos todos sacerdotes. Hoje aquela presença que habitava só naquela caixinha, bonita, de ouro, linda, só naquela caixinha, ela está dentro de você. Você pode dar um glória a Deus? Nós somos todos sacerdotes, nós temos acesso a essa presença a qualquer momento. E isso é muito bom, mas isso é muito perigoso. Porque a gente só valoriza o que a gente não tem. E o que a gente tem, a gente não valoriza. Infelizmente. A gente valoriza o que não tem. O que está lá no jardim do vizinho a gente valoriza. Mas aquilo que a gente tem, às vezes a gente não valoriza. Mas Davi valorizava. E hoje nós temos essa facilidade de acesso. Eu queria que a equipe se levantasse. Vamos levantar, queridos? Vamos cantar um pedacinho dessa canção? Para a gente dar continuidade na palavra. Entendendo do que nós estamos falando. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Quando a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu. Quando a música esmurece, quando a música
música esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, procurando, Senhor, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração, Jesus. Mais do que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. mais profundo, busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. amém, aleluia, Senhor. A essência é o Senhor. Vamos nos sentar mais um pouquinho. Eu quero falar daquilo que foi colocado dentro da arca. Existe toda uma simbologia na arca. Teve um dia até que o pastor Lucas pregou e falou do símbolo de tudo, dos querubins que ficam em cima da tampa da arca. Mas hoje eu quero falar do que está dentro da arca, a essência da arca, amém? E dentro da arca nós vemos ali na foto, ali são as tábuas da lei, o testamento. A palavra de Deus diz que elas foram colocadas ali. A importância da tábua da lei. Então você vê que a presença de Deus, a arca, ela carrega a lei. Através da presença tem lei. Na presença tem regra de convivência. Na presença tem legislação. Na presença tem ordem. Isso é a presença. A presença tem ordem, tem lei, tem regra. Isso é a presença. E aí a gente fala assim: Senhor, eu quero um casamento na tua presença. Tem regra, tem ordem, tem lei. Senhor, quero filhos crentes, Senhor. Eu estou orando. Tem regra, tem ordem, tem lei. Senhor, eu quero andar na sua presença. Eu choro na tua presença, eu oro. Tem regra, tem ordem, tem lei. Sabe por que eu estou te falando tudo isso? Porque nós lemos na palavra que Davi teve a visão correta. Eu quero a arca, eu quero a presença de Deus aqui. A visão estava certa, eu vou buscar. Eu quero a presença, eu vou buscar. Sem regra, sem ordem, sem lei. Mas a presença tem regra, tem ordem, tem lei. E ele foi buscar do jeito que ele achou que era o mais rápido, o melhor, com mais honras para a presença. Vou colocar num carro. Ai, gente, me ajuda aqui. Vou colocar num carro. Carro novo. Naquela época não tinha um carrão, sei lá, esses de marca famosa e chique. Mas era um carro de bois novo. O melhor carro para a presença do Senhor. Sem ordem, sem regras, sem lei. Sem ordem, sem regras, sem lei. A gente morre. Uzá morreu. Sem ordem, sem regras, sem lei. Gera morte.
Porque a presença é amor, mas a presença é justiça. A presença é amor, mas ela é justiça. E aí eu falo, Senhor, nós queremos um avivamento. E Ele fala, sem regra, sem ordem, sem lei. Pastora, mas nós não somos essa igreja que é cheia de doutrina. Eu não estou falando disso, queridos. Pelo amor de Deus, não estou falando disso. Eu estou falando de princípios de Deus. Eu estou falando daquilo, porque a Bíblia ela é coesa. Não dá para você querer o fim sem cumprir o início. Você tem que fazer tudo certinho. Existe um processo. Amém? Aí você fala assim, pastora, isso era a Arca da Aliança, mas nós vemos 2 arcas na Bíblia. Você acha que Noé ia conseguir conviver com a sua família 1 ano dentro daquela arca se não tivesse regras, ordem, lei? Duvido. Uma bagunça, o filho falando, esse aqui é folgado, só dorme, eu estou lá dando comida para o bicho, tirando o cocô do rinoceronte, entendeu? Fala, não, vão revezar. Um dia um tira, outro dia outro dá comida, outro dia outro dá água, não é assim, pastor Alexandre? Senão não vive. Sabe, eu trabalhei na prefeitura há muitos anos. E esse ano eu faço 20 anos de formada. 20 anos. Mas eu sou muito jovem, que eu formei muito nova, gente. 20 anos. E a gente sempre fala no direito que a lei, ela vem para trazer as regras de convivência. E a gente odeia ficar cumprindo um monte de lei. Tem lei que é muito chata de cumprir. Mas se ela não existir, a sociedade vira uma bagunça. Então ela tem que existir, porque senão, daqui a pouco eu entro no direito do outro, o outro no direito do outro, o outro no direito do outro. Então tem que ter alguma coisa, uma regra que fala assim, ei, até aqui, ali não. Tábuas da lei, presença. Na presença tem regra. Repete assim comigo, na presença tem regra. O segundo item que estava lá dentro da arca, o vaso de ouro com o maná. Lembra da história do maná? O povo andando pelo deserto e Deus não deixava eles morrerem de fome. Deus mandava todo dia o maná, ainda falava assim, guarda não, vai apodrecer. É todo dia eu vou dar a porção do dia. É para confiar, não é para ficar guardando. Confia que amanhã tem de novo. Come seu pedaço aí e vai, né, fazer o que você tem que fazer. Não vai ficar guardando não. Olha que engraçado. O que estava dentro da arca não estragava. Mas ali, dentro daquele pote de ouro, dentro da arca, é o sinal que Deus estava deixando de que na presença, quem estivesse com a presença, poderia ter certeza que teria provisão do Senhor para todas as futuras gerações. Então olhe para quem está do seu lado e fala assim, na presença, tem um bichinho aqui, na presença tem provisão para todas as suas gerações. Na presença tem provisão para você. Na presença tem provisão para sua família. Na presença tem provisão, queridos, tem provisão. E ali Deus estava falando, na presença tem provisão. Mas e lá na arca de Noé? Teve provisão também. Senão eles não tinham ficado lá 1 ano. Deus provê. Se Deus coloca, Deus provê. Se Deus mostra, Deus provê. Se você está com Deus, Deus vai prover. Pastora, faz muito tempo que eu sou crente, eu não estou vendo nada. Não é para você ver, é para você andar pelo que você crê, está escrito na Bíblia. O que você está querendo ver? Para com esse negócio de querer ver, que você só vai se frustrar. Para com isso. Nós temos que ser mais crente. Deus está falando assim para a gente, vamos parar de ser menino, não dá mais para isso. Porque se você for andar pelo que você vê, você vai cair. Porque agora você vai começar a ver muita coisa difícil. Lembra que você está lá na Babilônia? Lembra quem que é o governo que está sobre você? Ah, você está profetizando coisa ruim. Não estou. Estou falando que você vai ser geração de Daniel na Babilônia em nome de Jesus, amém? Mas fingir que você não está na Babilônia não dá. Mentir também não. Então para de andar pelo que você vê. Anda pelo que você crê. E nós vamos crer na provisão do Senhor. E lá na arca de Noé também teve provisão. A provisão para os filhos que amam a presença. A provisão, houve provisão para Noé que confiou. Nós queremos provisão, mas sem a essência. Nós queremos provisão, mas sem esse custo todo da presença, porque dá trabalho. Nós não queremos trabalho, queremos só provisão.
Tinha um terceiro item lá dentro da arca, a vara de Arão. Está ali, a vara de Arão que floresceu. Queridos, também tem uma simbologia muito forte a vara de Arão. Por quê? Houve um período que muitos começaram a contestar a autoridade de Moisés ou de Arão. E era um povo muito numeroso, sofrido também. Vamos entender o contexto? Porque às vezes se a gente estivesse lá, a gente também ia se irritar. Um povo sofrido, andando no deserto, murmurando, irritado, querendo chegar na tal da terra prometida. Não via, não queria mais andar pelo que cria, já estava querendo ver mesmo, porque já deu, né? Cansou. E eles estavam ali mesmo experimentando tanto o poder de Deus. Eles foram se afastando da presença. Porque quando tem presença, tem autoridade. Quando tem presença, tem submissão. Quando tem presença, tem obediência. E é isso que a vara de Arão representa. Aí Deus falou assim, ó, pega a vara aí, tudo dos que são os líderes. Vamos pegar as varas? Coloca tudo aqui, ó. Vamos pôr a vara aqui. A vara daquele que florescer é o que está com a autoridade. A de qual que floresceu? Arão. Aí Deus falou assim, agora pega essa vara e enfia dentro da arca. Que é para lembrar o povo. Que é para lembrar a gente que na presença, repete comigo, na presença tem autoridade. Na presença tem obediência. Na presença. Isso é a presença. Isso é a presença. Aí você fala assim, pastor, eu oro, mas meu casamento não está indo bem. E às vezes não está mesmo. Está todo mundo na presença? Tem que estar muito perto da presença. Um relacionamento para dar certo, se não tiver muito, é complicado. Se um dos dois está e o outro não está, o que está sofre um pouco. E tem que ficar lá orando para o outro vir alinhar. Você vai ficar orando. Porque um está lá, você está aqui, você fala, ai meu Deus, você está aqui. O outro está lá, aí você fala, vem. E você vai orar. Porque tem que estar na presença. Só a mulher que está na presença vai entender a autoridade do marido. Lembra da vara de Arão? Ó, eu estou na presença, vou ter que submeter aqui. Ah, essa história de submissão da mulher, já falamos muito sobre isso. Submissão da mulher não é ser oprimida, acabada, pisoteada. Para com isso, para com isso. Para com esse vitimismo, para com isso. Não é isso. É estar sob a mesma missão de alguém. Fala, submissão é estar sob a mesma missão. É isso, é simples, é simples. Mas aí se o outro também não está na presença, ele aproveita a submissão para pisar. Aí dói, né? Aí você fala assim, mas eu estou submetendo, eu estou sendo humilhado. Ai Deus, mas não liga não, porque a Bíblia fala assim que aquele que se humilha será exaltado no nome de Jesus, amém? Então você continua firme na presença. Eu queria falar de uma arca que está disponível ainda hoje. E eu quero ir partindo para o fim falando disso. Eu quero que abram, por favor, Lucas 17, nós vamos ler 26 e 27. Lucas 17, 26 e 27. Aqui eu quero contar para vocês, antes de ler, 2 sonhos. Teve um sonho que eu tive há muitos anos atrás, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. Acho que uns 4 anos, não lembro. Eu não sabia muito se era sonho ou se era visão. Sabe aquele estado meio alfa, quando você está meio acordando de madrugada, meio dormindo ainda? Você já não sabe mais que hora que você acordou, se você ainda estava meio dormindo e estava sonhando. Uma coisa meio, assim, esquisita. De vez em quando a gente fica assim. Mas eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via a nossa igreja sede, lá de Barretos. Era como se ela fosse um navio muito grande. E eu via como se fosse ali o... Como é que chama, gente? Aquela roda assim de navio que você vê, antigo. Não sei se hoje em dia navio dirige daquele jeito. Sabe, que tem que o comandante fica assim, igual de pirata que você vê aqueles desenhos. Não sei o nome daquilo, mas a direção do navio. Se eu estiver falando errado... Leme? É, aquela roda chama leme? Esse daí. Enfim, eu via o meu sogro ali segurando, né? O pastor Léo ainda não tinha assumido a sede. E ele estava ali. E eu via muitos botes saindo daquele navio, botes salva-vidas, né? E eu via os botes salva-vidas saindo assim. Eu via uma ilha. E eu via os botes indo, né?
Tinha, às vezes, bote que assim parava do lado de outro navio, a pessoa pulava do navio para o bote. Era uma coisa assim de louco. E aí, eu orando, Deus começou a ministrar comigo. Que o nosso símbolo é a âncora. O símbolo da igreja é a âncora. E que realmente a igreja sede era um grande navio. Todas as congregações, todas as outras igrejas, a nossa igreja era como se fossem os botes salva-vidas que estavam navegando e buscando essas pessoas, os náufragos, né, os perdidos, tirava a gente da água, né? Às vezes tem pessoa que sai da igreja e para na ilha. Aquela pessoa é aquela pessoa que desviou, que às vezes está afastada dos caminhos do Senhor, ela fica ali parada na ilha. Outros morrem afogados. Mas tinha inclusive o barquinho, um pulando do barquinho do outro. Às vezes sai de uma igreja, vai para outra igreja, que a gente sabe que isso acontece. E aí Deus tinha me mostrado isso um dia. Eu falei assim, uau! Comentei ainda com a nossa família isso. Eu falei, que legal tudo, muito, muito especial, né? E eu falei, e o nosso nome é resgate. Nós estamos aqui para resgatar as vidas. Meu Deus, como isso tudo é lindo, né? E tudo isso. E aí, há algum tempo atrás, acho que foi ano passado, eu tive um outro sonho. E nesse outro sonho, eu vi uma arca. Eu vi uma arca de Noé, aquela do desenho ali, em cima da terra. Eu vi uma arca, nesse outro sonho. E eu não tinha entendido muito. Falei, nossa, gente, nada a ver, a arca tem que estar no mar, né? Vi uma arca em cima da terra. Achei tudo aquilo muito louco. E passou. E aí, quando eu estava lá no Ação Brasil, o ano passado, um dia de tarde a gente tinha vindo da ministração e eu fui orar. E eu estava orando e Deus começou a ministrar comigo. Falou assim, sabe por que você viu a arca? Porque o fim dos tempos vai ser assim, como na época de Noé. Todo mundo vai estar casando, dando em casamento, comprando, vendendo. As pessoas vão estar dispersas e eu vou voltar. E só quem estiver dentro da arca que vai são os remanescentes, os salvos, assim como foi com Noé. E aí eu falei assim, Deus, tem uma passagem escrito isso, eu nem lembrava que era em Lucas. E eu falei, é verdade, tem um versículo. E é esse daqui que eu quero ler para vocês. Diz assim a palavra. Assim como foi nos dias de Noé, isso que já é Novo Testamento, hein? Será também nos dias do Filho do Homem, que é a volta de Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E ali está remetendo. Esse tempo que a gente está começando a vir para viver. Ah, mas quando Jesus vai voltar? Eu não sei. Eu só sei que eu quero estar lá dentro. Amém? Você também, amém? E ali o Senhor falando isso. Então, queridos, há uma arca disponível. E a gente entendeu a essência, a importância da arca da adoração, da aliança e da essência que é a adoração. E eu quero falar agora para concluir sobre o resgate. A gente leu lá na palavra, coloca de novo a arca da aliança ali, por favor. Que o que Davi foi fazer foi resgatar a essência. Ele foi resgatar a presença, ele precisava daquilo. E muitas vezes é o que você fica buscando. Você fala, Deus, eu preciso. Eu estou desesperado, eu preciso do Senhor. Mas às vezes a gente faz as coisas da forma errada. E você vai ver ali que na arca tem essas duas varas que atravessam a arca. Você está vendo essas duas varas? Isso daí está descrito direitinho quando Deus estava dando para Moisés como que era para a arca ser. Falou das argolas do lado de fora, que era para passar essa vara. Sabe para quê? Porque Deus falou assim para Moisés, porque os levitas vão colocar no ombro e vão carregar a arca. Os levitas vão carregar essa arca nos ombros. Mas Davi, no seu desespero pela presença, no seu amor pela presença, na visão certa pela presença. Fala assim comigo, primeiro, Deus dá a visão. Depois, Ele dá como e quando. E a gente precisa orar. Porque você pega a visão e fala, uau, é verdade, é isso. Senhor, vamos. E ali, Ele foi, Uzá morreu.
A presença realmente veio 3 meses depois. Porque 3 meses ela ficou na casa de Obed-edom. Então eu te pergunto, será que aquele era o tempo de vir a Arca da Aliança? Talvez não. Talvez tinha um tempo a mais. E às vezes você vai falar assim, pastora, mas não era o tempo. O problema é como. Como ele trouxe. Aonde que ele carregou a presença? No carro. No carro. Agora sabe o que o Senhor falou comigo? E eu quero te falar nessa noite. Repete assim comigo. Estruturas não são templo do Espírito Santo. Pessoas sim. Carros não carregam a presença. Pessoas sim. Aí o Espírito Santo falou assim, sabe por quê? Sabe por quê que eu não podia permitir? Porque eu nunca vou estar numa estrutura. Eu vou estar numa pessoa. Eu nunca vou estar em carros, eu não vou estar em cavalos, eu não vou estar na conta bancária, eu não vou estar em estruturas, eu não vou estar em coisas, eu vou estar em pessoas. E quem podia carregar a presença, a simbologia? Quem tinha que carregar a presença? Pessoas, os levitas tinham que carregar nos ombros a presença. Porque na hora que Jesus morresse e ressuscitasse, a presença ia estar aqui dentro. Dentro de mim, dentro de você. E a presença está aqui. E quando nós começamos a louvar e adorar a presença, Deus está restaurando a adoração no Brasil. Nos momentos de dificuldade, o que nós fazemos? Nós buscamos a presença. Porque lembra daquela história da festa e do velório? Eu não sei se o Bolsonaro tivesse ganho, se o povo ia estar orando tanto, se a gente ia ver as coisas começando a acontecer, porque Deus quer que a igreja avance, Deus quer que o seu povo avance, Deus quer que o povo seja dependente da presença, não dependente de homens, não dependente de situações, não dependente de coisas, mas dependente dEle, da presença dEle, porque é a presença que dá provisão, é na presença que tem autoridade, é na presença que tem lei, ordem, é na presença. E aí o Senhor falou para mim, não, eu não ia ser carregado em carros, eu não ia ser carregado por bois, eu tinha que ser carregado por vocês. A minha presença, ela tem que ser importante o suficiente para vocês colocarem no ombro e carregarem, custe o que custar. Tem hora que vai ter que renunciar, tem hora que vai doer, tem hora que vai cansar. Pastora, será que a arca era pesada? Eu não sei. Mas sabe, queridos, 15 quilômetros eles tinham que carregar a arca. 15 quilômetros, se você vai ver a distância, você vai estudar. E aí quando você tem que carregar uma quadra, é uma coisa, mas carregar 15 quilômetros, até aquilo que é leve, até esse copo, daqui a pouco você está assim, não, joga esse copo fora, pelo amor de Deus, gente. Ficar segurando esse negócio, até o dedo começa a ficar duro, de ficar segurando, ou de você ficar na mesma posição, cansa. Mas a presença é tudo isso, e é a presença que nós precisamos. E sabe o que é o maravilhoso? E aí a palavra diz que Davi dançava como louco, com todas as suas forças. E iam os instrumentos, e gente cantando e dançando. E ele entrou na cidade, dançando, pulando, alegre, ao ponto da esposa falar, tá louco? A filhinha de Saul lá, né? Às vezes herdou alguma coisa do pai. Ô, Genizinha abençoada. Aí a filha falou, o que é isso? Estamos fazendo passar vergonha, você é o rei. Você é o rei. Como que o rei faz essas coisas? O rei, sabe o que é isso? Títulos, funções, cargos. Ah, porque você é autoridade. Como que você vai se submeter a isso? Como que você vai ajoelhar? Como você vai chorar na frente de todo mundo? A presença é isso. A presença te traz aquele momento, às vezes, de arrependimento. Você vai chorar, você vai gritar, não importa quem está do lado, isso é presença. Isso é presença. Nós vimos um final de semana agora, um final de semana abençoado, glorioso, a presença, a atmosfera do Senhor movendo, e você vendo a presença do Senhor se manifestando. Ai, vou ficar aqui. Não, eu não choro, sou uma pessoa muito... Não, a gente baba. A gente vai chorar, se quebrantar na presença do Senhor, porque é isso que o Senhor espera.
Nós ainda queremos um avivamento fácil, uma família restaurada instantaneamente, filhos crentes instantaneamente, casas rendidas instantaneamente, cidade resgatada instantaneamente. Não vai ter, não vai ter. Presença tem que carregar no ombro. Repete comigo, presença tem que carregar no ombro. Presença tem que carregar no ombro. Sabe, queridos, uma outra coisa que eu quero te falar? Pastora, mas isso daí é para os levitas, isso daí é para o sacerdote, isso daí é para o pastor. Somos todos? Então para com essa conversinha. Davi não era pastor, Davi era rei. Davi foi pastor de ovelhas, mas depois Davi não era pastor de gente, Davi não era profeta. Não, ele era rei. Sabe o que é isso? Vida secular. É levantar e ir para o gabinete dele, coordenar o povo, coordenar o reinado. Então para de achar que você não pode ser tão crente, correr tanto atrás da presença, porque você trabalha na empresa tal, porque você faz isso, porque você é funcionário, porque você bate cartão. Para de conversa. Davi era rei. Ele era rei, mas ele amava a presença. Ele era rei, mas ele não estava nem aí se Mical ia falar que estava passando vergonha com ele. Nada disso importa quando você está na presença do Senhor. Nada disso importa. Não importa, queridos. Não importa. Nós vamos louvar e adorar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Eu acredito que às vezes você já me ouviu falando isso, porque é uma oração que eu faço para mim. Até eu e Deus. Às vezes no final do louvor sempre falou: Senhor, nós te adoramos com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Senhor, é isso. Sabe por quê? Porque tudo que eu sou e tudo que eu tenho foi Ele que deu. Agora eu não vou adorar Ele com tudo que eu sou e tudo que eu tenho, se foi Ele que deu tudo. Eu vou até aqui, até que eu não vou mais não. Vou passar vergonha. Então, queridos, volta para a essência. Fala para quem está do seu lado: volta para a essência. Volta para a essência. A família está ruim, volta para a essência. Dá de louco, se humilha na presença de Deus. Chora, clama a presença na tua casa, Deus. Pai, em nome de Jesus. Eu não estou dando conta desse homem, mas se eu for falar, ele ainda briga comigo. Eu não estou dando conta dessa mulher, se eu for falar, ainda briga comigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia também fala: não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. É o Espírito que convence. E às vezes você vai abrir a boca, a pessoa já quer te matar mesmo, que ela não aguenta mais ouvir tua voz. Aí sabe o que você faz? Muda a tua atitude em vez de abrir tua boca. Muda a tua atitude em vez de abrir tua boca. Se humilha um pouco mais. Dobra teu joelho e fala assim: Senhor, eu não estou dando conta do meu filho. Se eu abrir a boca, ele quer me matar. Ele fala que eu sou crente chata. Mas Deus, levanta alguém naquela faculdade. Deus, levanta alguém naquela escola. Deus, levanta alguém lá no trabalho dele. Em nome de Jesus, um crente do fogo, para ficar do lado, para falar o dia inteiro a palavra de Deus, e para ele fazer amizade, para ele achar essa pessoa muito legal. Essa pessoa vai ser muito legal para ele. Eu só quero que o Senhor arrume uma pessoa. Não precisa ser através de mim, não. Arruma uma pessoa lá, pelo amor de Deus, Senhor. Levanta uma pessoa lá. É assim, queridos. Buscar a presença, clamar a presença, ordem na presença. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria te convidar. Se você está entendendo tudo que nós estamos falando, o momento que nós estamos vivendo, a importância de tudo isso que nós estamos vivendo, o temor do Senhor. Queridos, eu confesso que eu prego há muitos anos, mas cada dia parece que é mais difícil subir aqui. É engraçado, não ficou mais fácil, fica mais difícil. De vez em quando eu olho e falo assim: Deus, parece que antes eu não pensava para subir. Eu não pensava para falar. Vinha algo assim do Senhor, já falava. Agora você fica assim: ai, Senhor, é isso, não é? O Senhor quer, não quer? Sabe o que é isso? O temor vai aumentando porque a gente está vendo o tempo que a gente está vivendo. A gente está vendo, e o Espírito Santo movendo, e o temor aumentando, e nós precisamos buscar a presença. Então eu queria te convidar, se você quer estar colocando isso diante do Senhor, dando um passo para vir para essa presença do Senhor, eu queria te convidar a vir aqui para frente. Nós vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, pedir perdão para o Senhor
por todo o tempo que às vezes a gente não valorizou, não entendeu a presença dEle, não entendeu o valor de tudo que Ele fez. Às vezes a gente não entendeu o tamanho do amor dEle por nós, o tamanho do cuidado dEle por nós, o resgate com as nossas vidas. E nós achamos difícil as regras do Senhor, nós achamos difícil carregar nos ombros a presença, quando na verdade a presença nos dá vida, a arca nos dá salvação. A arca simboliza salvação, a arca simboliza vida, a arca simboliza presença, a arca simboliza tudo aquilo que nós precisamos para o dia do Senhor, para nós estarmos com o Senhor, para nossa família estar com o Senhor. Senhor Jesus, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, Pai. Oh, Pai, nos perdoa o que nós fizemos da Tua presença, Deus. Perdoa, Senhor, Pai, todo o tempo que às vezes nós não valorizamos, Deus, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz por nós, Jesus. Pai, todo o seu esforço, Deus, todo o seu sacrifício, Senhor, para nos resgatar. Tudo que o Senhor, Deus, tem movido, Senhor, a nosso favor. Deus, às vezes nós não enxergamos, Deus, mas nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, por não termos valorizado, Pai. Nós queremos voltar à essência da adoração, o simples Jesus. O simples Jesus. Aquilo, Deus, que é poderoso é o Senhor. A sua palavra é simples, o Senhor é simples, Pai. Oh, Pai, te adoramos, Jesus. A essência és Tu, Jesus. És Tu, Jesus. Estou voltando, Pai. A essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz de errado, quando a essência és Tu. A essência és Tu. Nós reconhecemos a essência, reconhecemos e dependemos dela, Pai. Dependemos da essência que é o Senhor, da presença que é o Senhor. Dependemos, Jesus, nossa família depende de Ti. Deus, tudo que somos depende de Ti, nossos dias dependem de Ti, Jesus. Nós queremos declarar, Pai, que nós somos um povo que vai estar adorando, declarando, Jesus, que o Senhor é o nosso Deus em todo o tempo, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é aquele que a morte venceu, o Senhor é aquele que ressuscitou. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos em nome de Jesus. Eu queria te convidar a ficar de pé. Você que se ajoelhou, vai ficando de pé. Eu queria que a gente voltasse para aquela música da morte venceste. E nós vamos declarar que o véu se rasgou e que nós temos acesso a essa presença do Senhor. No nome de Jesus. Santo, 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 Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, Jesus. O céu te adora, proclama a glória, Jesus, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás.
tudo é poderoso, esse nome é. O nome de Jesus está acima de todo nome, está acima de todo medo. O nome de Jesus está acima de toda e qualquer circunstância. O nome de Jesus, Jesus era o Verbo. Jesus já estava lá na criação. Jesus estava ali e haja e ouve através de uma palavra, através da palavra. E hoje nós temos a palavra para declarar: Senhor, nós amamos a Tua presença. Pai, nós queremos buscar a Tua presença. Nós ansiamos pela Tua presença. Nós ansiamos, Jesus, pelo Seu cuidado, por tudo que a Sua presença simboliza para nós, Pai. Nós sabemos que a Sua presença é tudo que nós precisamos. E nós declaramos, Pai, que nós somos uma igreja rendida à Tua presença, um povo rendido à Tua presença, filhos rendidos à Tua presença. Nós declaramos servos rendidos à Tua presença. Nós declaramos, Jesus, que nós Te amamos, que nós Te adoramos e que o Senhor é tudo para nós. Você pode dar uma salva de palmas aí no seu lugar? Aleluia, 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 aleluia. Continua de pé, querido. Eu trouxe um decreto espiritual de resgate para nós fazermos. Porque o Senhor, nós precisamos emitir decretos. E o Senhor começou a me trazer sobre essa questão da lei, da arca, né, de ter as tábuas da lei lá dentro. Tantos anos eu trabalhando, né, com legislação, com a lei. Quantos decretos eu fiz naquela prefeitura? Quantos decretos, né, em relação ao município. Mas hoje o Senhor está nos chamando para fazer um decreto espiritual de resgate. Um decreto espiritual de resgate. Um resgate da essência. Porque é através do resgate da essência que tudo pode mudar na nossa história. Onde chega Jesus, onde chega a presença, chega a bênção. Foi assim na casa de Obed-Edom. Nos 3 meses que a arca ficou lá, chegaram para Davi e falaram: Davi, a casa de Obed-Edom está tudo florescendo lá, está tudo dando certo. A presença chegou lá e tudo aconteceu naquela casa. Porque isso é presença. E nós vamos declarar com a nossa boca, com a nossa voz, aquilo que nós queremos ver na nossa vida. Amém? Ali onde está eu e um espaço, cada um vai falar o seu nome. Amém? Nós vamos ler juntos. No 3, 1, 2, 3. Decreto espiritual de resgate. Dispõe sobre medidas de urgência a serem adotadas para resgate da essência. Eu, Luciana, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, escolhida para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, no uso das atribuições legais que me foram conferidas, conforme 1 Pedro 2,9, considerando a janela de tempo que estamos entrando como povo de Deus, considerando o reinado humano estabelecido sobre o Brasil e a liberação de entidades das trevas sobre a nação, considerando que reconheço o valor da essência e que não posso viver sem ela, considerando a necessidade urgente dos remanescentes buscarem a Deus, entrando em arrependimento pela forma que trataram a presença, decreto. Artigo 1º. Fica revogado o decreto de Satanás sobre minha vida e família. Toda palavra de maldição está cancelada e anulada em nome de Jesus. Declaro que sou adoradora e que, independente das minhas funções seculares, sempre buscarei a essência. Nunca deixarei que as distrações me afastem da presença de Deus. Artigo 3º. Declaro que minha vida é um altar de adoração e que me esforçarei para carregar a presença, me humilhando diante de Deus, cumprindo as regras de Deus,
andando em observância das autoridades e com a provisão de Deus. Artigo 4º, está errado ali. Declaro o resgate de Deus sobre minha família, e que assim como escrito em Lucas, como foi nos dias de Noé, virá o tempo do fim, mas eu e minha família estaremos com o Senhor na arca de Deus. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de 26 de fevereiro de 2023. Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, 26 de fevereiro de 2023. No céu, registre-se, publique-se e cumpra-se em nome de Jesus. Aleluia! 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 Registrem os anjos, registrem os demônios, tudo que foi declarado nessa noite, para que anjos e demônios, toda a potestade do ar, todos os principados, todas as hostes malignas que têm sondado a nossa casa, que têm vindo, que têm afrontado, que têm tentado tirar a paz das famílias, porque às vezes nós estávamos distante da presença, nós declaramos totalmente revogado tudo que Satanás fez e tenta fazer contra as nossas vidas, porque nós queremos estar rendidos. Nessa noite nós nos arrependemos, nós voltamos, nós estamos buscando, e todos os dias vamos buscar a essência da adoração, a essência da rendição, a essência da presença de Deus, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Aleluia. Pode ficar de pé que nós estamos encerrando. Sabe, queridos, eu não sei para você, mas isso faz tanto sentido para minha vida. E eu acredito que Deus, Ele está num tempo de muito alinhamento com o povo que tem compromisso com Ele, muito alinhamento. Ele vai alinhando para nos deixar totalmente certinho com Ele, para a gente ter como estar com o Senhor nos dias do fim, todos os dias, para vivermos bem também, porque nós não temos que andar com o Senhor só por salvação. A gente está com o Senhor, a gente acredita no Senhor, o maior presente é a vida eterna? Mas Ele veio para nos dar vida, para nos dar paz em abundância. E a palavra diz que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então está escrito que nós passaríamos e não que nós ficaríamos nas aflições. Então é passagem, vai ter dia mal, mas no outro fica bem. Vai ter noite que demora para passar, o choro vai durar a noite, mas de manhã vai amanhecer. E nós vamos sorrir de novo, são as estações. Então o Senhor, Ele quer nos dar uma vida abundante também. Então se você está muito tempo, aflições é normal, mas passar uma vida inteira em aflição, vai buscar a presença, vai buscar alinhamento, vai buscar no Senhor. O que está acontecendo, Senhor? O que está faltando eu alinhar? Tem algum princípio que eu não estou cumprindo? Para que eu possa viver bem também nessa terra. Eu quero ir para o céu, mas eu também quero viver bem. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, como vocês sabem, o pastor Murilo está em viagem, né? Está no congresso lá em Brasília. Semana que vem nós temos aqui pastor Ricardo Robortella. Glória a Deus! Aleluia! Nós temos aqui pastor Ricardo Robortella. Ele vai estar trazendo para nós o seminário Filhos de Elias. Nós já estamos ansiosos, um presente de Deus, né? Para a nossa igreja e para, na verdade, toda a comunidade mutuense, aqueles que quiserem vir assistir. Então vai ser sábado e domingo. Cadê? Tem a tag aí? Tá lá. Dia 4 e 5 de março,
às 19 horas. Então não percam. Além de toda a nossa programação da semana, nós temos na quarta-feira a tarde das leoas, a tarde das mulheres, às 3 horas da tarde. Nós temos na quinta-feira o culto, né, às 19h30. Tem um vídeo? Vamos passar o vídeo então do pastor Ricardo Robortella. Graça e paz, querido, eu sou o pastor Ricardo Robortella do Clamor pelas Nações, e na próxima semana, dia 4 e 5 de março, eu estarei aí em Nova Mutum, no Mato Grosso, na igreja Iamir, do pastor Murilo. Você não vai poder perder, será um tempo maravilhoso, um divisor de águas, um seminário sobrenatural, Filhos de Elias. Que Deus abençoe você. Glória a Deus! Então, queridos, nós vamos ter a programação normal durante a semana, tem o culto na quinta-feira normal. Eu queria falar para vocês, sexta-feira nós vamos ter a noite da adoração, de novo, lá na Estância Ictus, lá no sítio. E eu queria te convidar. Nós estamos nessa busca, né, da essência da adoração, do simples, sabe? Aquele negócio da gente estar lá com o violãozinho, louvando, adorando em liberdade, né? Então, não perca a oportunidade se você puder ir. No mês passado nós fizemos a noite da adoração lá. Quem foi? Foi uma bênção, não foi? Amém? Foi uma delícia. Então esteja conosco lá também. Durante a semana a gente coloca recadinho no grupo, endereço, tudo direitinho, como que faz para chegar lá. E final de semana não percam então o Ricardo Robortella. E na outra semana tem o culto das mulheres, né? Que vai ser E tem que fazer a inscrição na secretaria. Vai ser na quarta-feira à noite, né? A tarde das mulheres acontece de tarde. Só aqui, para que todas possam vir, vai ser no dia da mulher, dia 8 à noite. Amém? Glória a Deus. Se você está nos visitando, você é muito bem-vindo. Nós temos aqui alguns líderes que estarão aqui na frente, preparados para orar por você. Se tem alguma causa específica que você quer colocar diante de Deus, pedir, falar, venha, fala com eles, são pessoas preparadas para orar por você. Se você está aí no seu coração querendo falar, também aceitar Jesus, fazer uma oração, às vezes você estava afastado dos caminhos do Senhor, vem até aqui, Ele vai orar com você, ela vai orar com você, e vai ser uma bênção também, em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome em todo o tempo. Obrigado pela sua doce presença. Obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor. Obrigada por tudo que o Senhor falou conosco. Pai, eu quero colocar a vida de cada um que está aqui diante do Senhor, te louvar e te dar graças em tudo. Obrigada, Jesus. Abençoa, Pai, as nossas vidas, abençoa nosso retorno para casa, abençoa a nossa semana no nome de Jesus. Cada atividade dessa casa, Pai, em nome de Jesus, cuida de todos os detalhes. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Vai na paz do Senhor. Poderoso esse nome.